Olá, queridos, paz seja convosco, que Deus continue te abençoando cada vez mais em nome de Jesus. Quero separar esse tempo para nós meditarmos e orarmos, apresentando nossas vidas diante de Deus, mas antes eu queria compartilhar com você uma mensagem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 até o 25. Se você ficar conosco até o final, com certeza nós vamos orar juntos e tomar posse da sua vitória e eu tomando posse da minha vitória. Amém? A palavra de Deus diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Você consegue imaginar a jovem Maria com José, seu esposo, fazendo planos, projetos de uma nova vida, agora casados a dois? Então, a vida deste casal, ela é impactada com um grande projeto. Um projeto dos céus, um projeto de Deus que não era simplesmente para eles, mas envolvia eles para que a vida de toda a humanidade fosse alcançada. Diante disso, Deus escolhe Maria e José. A palavra de Deus nos fala que Maria, ela foi separada para casar com José. Mas de repente ela recebe uma missão dos céus para a sua vida. Talvez você que nos ouve nessa hora, talvez você pense: isso foi algo maravilhoso, verdade? Foi algo maravilhoso, tremendo, imensurável. Mas o que Deus está fazendo nos nossos dias, hoje, não é diferente. Cada um é dado uma missão, uma responsabilidade, um comprometimento. Existem missões que aparentemente são maiores e outras nem tanto. Mas a verdade é que todas as missões, todos os chamados de Deus, todos aqueles que Deus escolhe e separa para fazer a sua obra, todos eles são de suma importância. O chamado de Deus para a sua vida é muito importante para os nossos dias. É importante no lugar que você mora, é importante na sociedade que você convive, seja onde for a sua cidade, seja onde for o seu estado ou o seu país. O seu chamado não é menor do que o chamado de milhares de pessoas que foram levantadas ao longo da história e a palavra de Deus chegou até a nossa vida. Talvez o que muitas vezes acontece é que nós estamos tão envolvidos com os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós estamos pensando, ao ponto de fecharmos os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que Deus está falando conosco. Talvez você diga: como eu vou saber que é Deus falando conosco? Primeiro, nós podemos falar que Deus, muitas vezes, ele não habita, não age no meio da lógica. Qual era a lógica do nascimento de Jesus? Maria casar com José e o seu primeiro filho ser separado para a obra, um profeta, um servo de Deus, um grande homem de Deus, como foi Samuel e tantos outros. Mas Jesus era diferente. Maria estava grávida do Espírito Santo de Deus. Agora, você imagina, Maria, na sua inocência, na sua juventude, ela chega a questionar e perguntar: como será isso? Eu nunca conheci homem algum.
quando ela recebe aquela resposta diretamente de Deus, ela simplesmente aceita, recebe e declara: eis aqui a tua serva. Ou seja, que se cumpra na minha vida a vontade de Deus. Às vezes nós estamos tão envolvidos com a lógica: somos novos, somos velhos, temos que estudar, temos que trabalhar, temos que cuidar da família, são tantas coisas. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, não dá para mim, Deus não me chamou, eu não tenho esse chamado. Então são tantas lógicas que muitas vezes fecham os nossos olhos para as coisas sobrenaturais. Mas existe algo que nós precisamos entender, que as coisas de Deus são grandiosas, poderosas, muitas vezes fora do nosso alcance. José, quando recebe a informação que a esposa, a mulher que foi separada para ele, já estava grávida, o que José pensou? Será que no primeiro momento ele acredita quando ela diz que foi o Espírito Santo? Provavelmente não, porque a palavra de Deus diz que José, depois de ouvir essa notícia, ele estava querendo abandonar, deixar ela, anular o casamento secretamente para não expor a vida de Maria. Mas Deus, de uma maneira grandiosa, sobrenatural, como também faz nos nossos dias, através de um sonho, fala com José e diz: José, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha que coisa grandiosa. Quando José, ele tem esse sonho, ele decide não fazer mais isso, ele decide continuar o seu casamento, porque ele também entende o chamado sobrenatural de Deus para a sua vida. E ele recebe essa palavra. A palavra de Deus diz que ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. Será que era fácil simplesmente ouvir o sobrenatural e deixar de ouvir a lógica? Qual era a lógica? A mulher dele estava grávida. Será que havia alguém próximo que percebeu, que soube disso? A gente não sabe dessa informação. Mas você consegue imaginar ali José, humanamente falando, e se alguém souber? E se alguém descobrir? Como é que eu vou ficar? Como é que ela vai ficar? Mas Deus, ele é perfeito em todas as suas obras e fez com que Maria tivesse o filho e depois disso Maria novamente tivesse outros filhos também com José. Mas o que mais me chama a atenção é a missão, porque quando eles recebem a direção, como José recebeu, e lá no versículo 23, o anjo diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Interessante. O anjo dizendo também no versículo 21 que o nome do filho seria Jesus e ele iria salvar o mundo dos pecados. Que coisa grandiosa. Eu quero, antes de orar, dizer para você que esse é o nosso Deus. Deus, ele nos chama para coisas grandes. Nós vivemos hoje na era dos holofotes, na era dos likes, dos vídeos, das postagens, não é verdade? No tempo que Maria e José são chamados para essa missão, não tinha holofote, não tinha vídeo viralizando, reels, shorts, nada disso. Não havia essas modernidades, era algo muito secreto, muito anônimo. Maria, ela tinha uma grande missão, mas foi algo secretamente elaborado pelo nosso Deus. E de maneira secreta, eles se tornaram aqueles que carregaram, que cuidaram do menino Jesus, do nosso Salvador. Mesmo na simplicidade do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, daquilo que eles viviam naquele tempo, a grandiosidade do poder da glória de Deus se manifestou até os nossos dias. Porque hoje nós estamos debaixo da graça e do poder de Deus. Mas entenda, não pense que o chamado de Deus, talvez para você e para mim, vai ser uma grande festa, os anjos vão vir,
haverá celebração, haverá um mover no mundo todo, pessoas vão ser tocadas. Não, pode ser de maneira simples, pode ser da maneira que talvez ninguém perceba, mas se você toma posse do chamado de Deus, da missão de Deus para a sua vida, meu querido ouvinte, meu querido irmão, coisas grandes vão acontecer através de você, mas para a glória do nosso Deus. Por isso, fique atento ao chamado de Deus. Muitas vezes Deus, ele age na simplicidade de maneira poderosa e grandiosa. Então, nesse momento, eu quero orar por você, por mim, orar pelo seu chamado, porque eu sei, eu creio que Deus tem um chamado para a sua vida. Pastor, mas que chamado é esse? Não sei, Deus sabe. Com certeza você não vai ser o próximo Jesus, porque não existe um próximo Jesus. Provavelmente você não vai ser o novo Elias, ou o próprio Elias, ou o próprio Eliseu, não. Você vai ser quem você é. Maria, José, Raimundo, Marcos, Pedro, seja quem for você, aonde você estiver. Talvez você diga, mas a minha cidade é tão pequena, eu moro num lugar tão distante, não importa. Jesus, ele nasceu aonde? Ele nasceu no Brasil? Ele nasceu no Japão? Ele nasceu em que parte do mundo? Mas de uma maneira bem clara, você sabe onde Jesus nasceu e você percebe que o Evangelho chegou até nós, aqui onde nós estamos, aí onde você está. Então não precisa, meu querido irmão, ouvinte dessa mensagem, não precisa ser algo grandioso. Se você obedecer na simplicidade da sua vida, na fé do seu coração e na certeza da grandeza e do poder de Deus e do chamado de Deus para você, Deus, de maneira simples, vai usar você poderosamente em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Deus, orando pelos chamados, pelos ministérios, pela missão, pelo dom de cada um, a habilidade que o Senhor entregou para cada um de nós. Que nessa hora que é, nesse momento que é, meu Deus, cada filho teu venha ter a certeza e a convicção do seu chamado. Por mais que não entenda, não compreenda o que o Senhor tem para a sua vida, para os seus ministérios, meu Deus, mas que essa pessoa que ora conosco, ela esteja acessível a ouvir a tua voz, a obedecer o teu chamado, a compreender o teu propósito. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tira todo bloqueio visual, emocional, espiritual, que essa pessoa ela venha se alimentar do que a tua palavra nos ensina, para que ela possa de maneira bem clara perceber a tua vontade para a sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os teus filhos, abençoa a vida de cada filho teu, que ora conosco nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Você tem um chamado de Deus. Deus, ele te escolheu. Não sei onde você está, nem sei quem você é. Talvez você seja aquela pessoa que muitos olham para você e dizem, não, esse aqui não. Não, esse mesmo não. E Deus está falando, esse mesmo sim. Esse eu escolhi, esse eu separei. E na hora certa, no tempo certo, e eu creio que pode ser agora, Deus ele já te levanta para fazer da sua vontade e fazer a sua obra, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Hilton Fábio e você pode nos achar nas redes sociais. Se preferir, anote esse número de WhatsApp e inclua o seu nome na nossa lista de oração. DDD 91, número 992010160. Que Deus te abençoe, fique na paz e viva Cristo no seu coração.